Oi gente, aqui é Letícia e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Comprometida, da autora Elizabeth Gilbert. Se vocês lembram, eu li o Comer, Rezar e Amar esse ano e eu gostei muito. E o Comprometida é como se fosse uma sequência do Comer, Rezar e Amar. Então aqui, no final desse livro, isso aqui são 2 livros de memórias, então não tem como eu dar muito spoiler pra vocês. No final desse livro ela conhece um cara e ela fica com ele por um bom tempo. O que acontece é que ele é brasileiro e ela é americana, então ele é brasileiro, ele tem visto de cidadania da Austrália e ele tá meio que morando com ela nos Estados Unidos. Só que o que acontece é que ele só pode ficar 3 meses lá, é como se fosse um visto de visita, digamos assim. Então, de 3 em 3 meses, ele saía dos Estados Unidos, aí ele passava umas semanas fora e voltava para os Estados Unidos para ficar mais 3 meses com ela. Até que chegou uma hora que eles não deixaram mais ele entrar, porque ele estava indo muito frequentemente nos Estados Unidos. E aí eles pararam ele na imigração, e aí ela foi ver o que estava acontecendo e tal, porque os Estados Unidos reforçou muito a política de imigração depois dos atentados de 11 de setembro. Então ela foi ver o que tinha acontecido, o que ela podia fazer e tal. E o cara da imigração falou, olha, a única coisa que vocês podem fazer pra resolver essa situação é se casar. E a Elizabeth, ela já vinha num processo de pessoal mesmo, de ser muito contra o casamento. Tanto ela quanto o Felipe, eles passaram por divórcios muito feios, inclusive o divórcio dela é grande parte desse livro aqui. Então é uma situação muito complicada, muito delicada pra ela a questão do casamento, porque ela meio que não acredita na instituição do casamento. Só que ela tem, quando acontece essa imigração, ela tem 2 opções. Ou ela casa com o Felipe, ou ela nunca mais vê ele. Porque o que acontece? Ela queria morar nos Estados Unidos, ela é uma pessoa muito caseira mesmo, é o país dela, o lugar que ela ama, ela não queria morar em outro lugar, ela queria ficar perto da família dela e tal. Então eram as 2 opções que ela tinha, ou ela nunca mais viu o Felipe, ou ela casava com ele. E aí é claro que ela escolheu casar. Só que esse processo não é muito rápido, então até eles conseguirem todos os papéis pra provar quem era o Felipe, que ela não era uma pessoa muito de má índole, a Elizabeth, né? Então até eles conseguirem isso tudo, passou muitos meses, e eles sabiam que seriam esses meses. Então aqui ela vai contar o que ela fez durante esse período, que foi uma pesquisa muito intensa sobre o que era o casamento, sobre a história do casamento, sobre o que teóricos achavam do casamento. E ela vai contar aqui pra gente como todas essas pesquisas, o que ela encontrou, o que ela viu e como isso ajudou ela a mudar a ideia dela de casamento. Assim, é muito interessante porque eles vão pro Sudeste Asiático, porque eles não têm muito dinheiro pra ficar em um lugar muito melhor. E lá ela vai encontrar várias culturas diferentes, pessoas diferentes, com ideias e criações diferentes, que vão mostrar pra ela que o casamento não é essa coisa estruturada que a gente pensa que é e igual em todos os lugares. Em algumas sociedades, o casamento não envolve em momento algum amor. O casamento é um contrato social e aquela pessoa vai te ajudar a viver. Simples assim, não tem problema, não tem questões. E aí, quando ela vai comparar nessa questão do ocidente, né, do casamento ocidental com essas outras culturas, ela vê o quão diferente é. E acompanhando esse conhecimento dela do casamento e como as ideias dela vão mudando e como ela descobre que o casamento, por que ela tem tanta resistência com o casamento, é muito interessante. Eu achei esse livro aqui até mais rápido de ler do que o Comer, Rezar e Amar, porque o Comer, Rezar e Amar é ela fazendo as pazes com ela mesma e com a vida, porque ela tava com depressão e tudo mais, então é ela se curando, digamos assim. Enquanto aqui, ela já fez as pazes com a vida, ela tem que fazer as pazes com o casamento, com a sociedade, digamos assim. E é muito legal porque no final do livro, isso não é um spoiler, porque o mais interessante é ver o que acontece. No final do livro, ela chega à conclusão de que o casamento é um ato de rebelião, porque durante muito tempo foi sendo, tipo, várias instituições e várias pessoas e vários governos, digamos assim, foram querendo podar e controlar o casamento. Só que o casamento não pode ser controlado. E você tá disposto a arriscar algo desse tipo é um dos maiores atos de rebeliões que você pode fazer.
E eu achei isso muito interessante, assim, como a visão dela mudou. É claro que ela não pulou de cabeça, ela tava com medo, o Felipe também tava com medo, mas é muito interessante ver como ela parou pra pensar e analisar toda essa situação e tudo que ela buscou pra fazer as pazes mesmo com o casamento. Eu achei muito legal porque eu sempre tive muito problema com instituições. Eu tenho muito problema com instituições. E o jeito como ela colocou a questão do casamento aqui me fez repensar algumas coisas, assim, né? Por exemplo, se o casamento é uma instituição imposta pela sociedade, por que então tantas minorias que em determinadas épocas são proibidas de casar, por que eles querem tanto o casamento se é uma coisa tão ruim? Então, por exemplo, época da escravidão, os negros não podiam casar. Então, por que eles faziam cerimônias clandestinas de casamento? Nos Estados Unidos, negros e brancos não podiam casar. Hoje, né, que em vários países os homossexuais não podem casar. E esse tipo de coisa me fez pensar. Aí a Liz conclui que, na realidade, não é o Estado ou o governo ou, né, uma coisa maior, a sociedade, digamos assim, que institui o casamento. São as pessoas que obrigam essas coisas maiores de aceitar o casamento. E eu achei essa reversão do pensamento muito legal também. É muito difícil explicar esse livro e, assim, porque ele é realmente muito do pensamento da Liz, o que foi acontecendo com ela, as pessoas que ela encontrou nesses momentos. E é um livro de memórias muito interessante e que eu acho que vale muito a pena para quem gosta desses livros de busca, desses livros de você se encontrar, sabe? Eu acho que pra você, se você não leu Comer, Rezar e Amar, o livro pode não ser tão interessante. Então, primeiro lê o Comer, Rezar e Amar e depois, só se você tiver gostado desse, você lê o Comprometida. Que eu acho que as duas histórias meio que se complementam, até porque uma é sequência da outra, digamos assim, né? Tem vários na internet, tem vários pacotes, digamos assim, combozinhos com os dois super baratos. Eu lembro que eu paguei R$10 nos dois juntos. Então, assim, é um livro muito bom e que, às vezes, a popularidade dele faz com que a gente acabe ficando meio suspeita. Mas, assim, eu indico pra todo mundo. E me contem, vocês já leram um dos dois? Vocês querem ler? Se vocês não leram, por quê? Eu quero muito ouvir isso de vocês. Então é isso, até a próxima.